Boa noite. Boa noite aos nossos irmãos aqui presentes. Boa noite àqueles irmãos que estão nos acompanhando pela plataforma do Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Como de praxe, aos sábados, a exposição doutrinária é feita para dialogar. Portanto, é construída com aqueles que estão aqui presentes, dando suas opiniões, fazendo suas perguntas, e também aqueles irmãos que estão nos acompanhando de forma virtual. Logo depois da exposição doutrinária, temos o nosso trabalho de prece e radiação e, na sequência, o trabalho de passe. E receberão um passe tanto os irmãos aqui presentes, quanto aqueles também que estão nos acompanhando. Então, convidamos para encaminhar o início do nosso trabalho, convidamos a todos para elevarmos os nossos pensamentos ao Pai, com confiança de que receberemos tudo aquilo que viemos buscar, acreditando que neste instante a espiritualidade de amor e de luz está conosco, está presente e irá atuar em cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. E assim, pedimos permissão ao Pai para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. E nesta noite, quem irá conduzir o nosso trabalho é o nosso irmão Marcelo, com a pergunta: falsos profetas. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Regiane. Uma boa noite a todos, aos que nos acompanham pela plataforma do Facebook e os que estão aqui presentes na sede da nossa casa, nos dando o prazer da sua companhia na nossa atividade de hoje. Como a Regiane já antecipou, para aqueles que não conhecem como funciona essa nossa atividade de hoje, ela bem disse, é uma atividade compartilhada, onde eu apenas conduzo aqui um tema previamente escolhido e a partir da leitura de um trecho do Evangelho e de uma pergunta, vamos construir então uma ideia acerca dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de começar a nossa conversa e da leitura do nosso capítulo de hoje, eu achei muito interessante que eu peguei esse Evangelho ali na biblioteca. E tem aqui na capa dele uma mensagenzinha que eu acho que é fundamental e às vezes a gente esquece isso quando a gente fala, quando tem as palestras doutrinárias ou essas nossas palestras dialogadas, dessa questão que é tão importante e que no fundo é o nosso objetivo quando a gente vem aqui conversar a respeito de Espiritismo. Olha que interessante, é uma mensagem bem pequena que está na capa do Evangelho. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. O que está nos dizendo essa mensagenzinha aqui, bem breve? Que o Espiritismo nada mais é do que a mensagem de Jesus Cristo, convalidada pela experiência, pela inteligência e pela mensagem que os Espíritos de escola, os espíritos superiores vieram, através de Kardec, nos trazer. E essas explicações e esse conhecimento, ele tem que ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. Senão não tem sentido. Na verdade, isso faz parte do título, Marcelo. Não é? Faz parte do título, não é? O título é O Evangelho segundo o Espiritismo, com as explicações das máximas. Sim, o Luiz está esclarecendo aqui que isso é um adendo ao título do Evangelho do Espiritismo. Mas ele nem sempre é trazido para nós. Nós temos ali, né, o Sim, normalmente está por dentro. Normalmente ele está já no encarte do texto e a gente passa, muitas vezes, não lê. E o mais grave, a gente não aplica. Porque as máximas de Jesus, o conhecimento moral que nos é trazido por ele tem um objetivo. O objetivo é a aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia, para a nossa melhora como seres humanos. Para que esses ensinamentos sirvam de guia para o nosso comportamento, para que a partir daí a gente evolua. Feito esse pequeno preâmbulo para o nosso trabalho,
Eu acho que ele vai ser importante, porque o tema que a gente vai tratar hoje, ele está contido lá no capítulo 21, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Especificamente o que nós vamos trabalhar hoje aqui é os falsos profetas. Vem sobre falsos profetas. Eu vou ler então um trechinho do item 8, que é onde está essa mensagem. E a partir dessa mensagem, dessa conversa inicial, a gente vai começar então a desenvolver o nosso trabalho. Diz lá a mensagem então. Vou direto para o segundo parágrafo que a gente pode aproveitar melhor. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, se o possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes realmente são os enviados de Deus. Só mais uma passagenzinha. Mas desconfiais das palavras hipócritas, desconfiais dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiais daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Pois bem, o texto fala então dos falsos profetas, aqueles que se revestem da sabedoria, mas que não trazem o ensinamento verdadeiro do Cristo. É a pergunta da noite de hoje. Quem são esses falsos profetas? Complemento a pergunta, Luiz. Quem são e como identificamos esses falsos profetas? Na verdade, Marcelo, aquelas obras, né, que a gente identifica os falsos dos verdadeiros profetas. Quais são as obras, né? Que tu tens uma relação ali, né? Aquele que está disposto a fazer a caridade, doar o amor ao próximo, aquelas virtudes que são da árvore que dá bons frutos, né? Então, uma árvore boa não pode dar um mau fruto. Então, assim, o verdadeiro cristão não pode dar um mau fruto. Sim. É aquele que segue os postulados cristãos, né? Tá. Então, essa seria a característica, né, Luzia? Você está falando do cristão, né? A gente está mais especificamente centrado aqui nos falsos profetas, né? Falsos profetas, eu peguei uma definição que tem no dicionário aqui, ó. É a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. A gente tem a tendência de achar que esses profetas, então, são os líderes, né? Os líderes religiosos daquela fé que a gente processa. Então, nós aqui temos a tendência de achar que os ensinamentos todos do Cristo estão na doutrina espírita. Assim como os católicos pensam isso, os evangélicos pensam da mesma forma, os muçulmanos, os judeus, enfim, todas as correntes doutrinárias têm os seus profetas. A nossa tendência é sempre achar que o nosso profeta, aquele que professa a nossa fé, é o correto, enquanto que aquele que professa a outra fé é o falso profeta. Mas será que essa é a gente avaliar? Quem poderia me ajudar? É aquele que tira proveito próprio desse dom, né? Sim. Em detrimento dos outros. Esse dom de liderança, vamos dizer assim. Exatamente. Ele se aproveita de alguma forma, Sim. Né? Ele tira proveito de alguma forma desse dom em proveito próprio. Né? Sim. Como dinheiro, ou fama, ou coisa que o valha, né? Certo. Porque o verdadeiro profeta, ou aquele que leva o ensinamento do Cristo, ele não precisa ter nome e ele não precisa ter vantagem nenhuma. Muito interessante O isso. simples fato de levar a palavra de Deus e de Jesus já é o suficiente para ele. Muito interessante, Beth. Eu achei até que esse teu entendimento a gente ia aprofundar mais lá durante o trabalho. Mas a Beth já traz no início da nossa atividade, mas concordo plenamente com ela. Nem sempre o líder de uma fé, de uma corrente religiosa, é o profeta daquela religião ou daquela fé. Às vezes, essa característica está muito mais clara
um anônimo, um desconhecido, uma pessoa que não tem um cargo de liderança, mas que pratica efetivamente aquelas características que nós lemos há pouco, que o Luiz mencionou, e que fazem assim dela, então, um verdadeiro profeta. Uma pessoa que pratica, não é? E que cumpre com o ensinamento. Mas a pergunta que tu faz é quem são os falsos? Quem são os falsos? Não podemos fugir dessa pergunta. Posso falar? Fale, por favor, Regiane. Na minha opinião, os falsos profetas são homens sem moral que se utilizam do nome de Deus para benefício próprio, seja ele financeiro, sexual, inclusive, Sim. que existem, né? Sim. Muitos. Poder. Ganância e etc. Esses seriam, então, Regiane, pessoas que se colocam numa posição de liderança, né? Ou então, às vezes, nem só de liderança, mas né, se inserem dentro de uma atividade religiosa com esse intuito. Perfeito. Mas tem aqueles que entendem errado a lei também. Entendem errado. Verdade, Luiz. Tem os que entendem errado. E essa leitura errada são aqueles que conduzem, os falsos, conduzindo pessoas para o precipício. Certo, porque geralmente esses, voltamos deles, são pessoas que têm a característica de liderança. O dom da oratória. O dom da oratória, o carisma, Convencimento. convencimento, se colocam diante de outras pessoas que são seduzidas pela sua fala, pela sua posição social, pelo cargo que ocupam, e utilizando dessas pessoas, então eles passam a professar então aquilo que eles entendem como sendo o correto da lei divina. A gente sabe que existem entendimentos errôneos e muitas vezes que levam até a situações de violência, né, Luiz? Jane, por favor. Tem 2 comentários. Tá? Olga Rodrigues. O falso profeta, para mim, é aquele que acha que pode ser bom para alguém, já que não faz o mesmo em seu lar. Sim, esse é a característica do hipócrita, né? Ele exige do outro, mas ele não cumpre aquilo que ele está exigindo, né? E a Michele diz: falso profeta pode ser também aquele que não entendeu corretamente a mensagem de Jesus. A prepotência e orgulho exige de sua comunidade atitudes desnecessárias para o alcance do progresso. Muito bom comentário da Michele. Vai ao encontro do que o Luiz mencionou. Um incorreto entendimento da palavra do Cristo também caracteriza o falso profeta. Ele entendeu a mensagem de uma determinada forma, com os valores dele, com a criação dele, com a inteligência dele, com o conhecimento dele. E ele só deixa eu terminar. Ele entende que esse entendimento que ele desenvolveu a partir dos valores dele é o correto para todas as outras pessoas. E ele passa a professar aquilo. E aquele que não cumpre o que ele entende não tem como um seguidor da palavra divina. E aí está a característica que eu acho que a Michele quis comentar. Fala, Luiz. Na verdade, tu leste aí, né, na introdução, desconfiai dos fariseus com longas túnicas, morando em praças públicas. Certo, Que é um exemplo. É um exemplo. Catedráticos de todas as religiões se colocam nessa posição. Nós temos lá os cardeais da Igreja Católica, nós temos os bispos evangélicos. Na doutrina espírita, aqueles que se avocam o direito de interpretar totalmente a doutrina e, a partir da sua compreensão, exigir de outros uma conduta que muitas vezes está divorciada do texto, da própria codificação das obras básicas, porque no entendimento dele, a lei divina deve ser cumprida daquela forma. E ele exige de todos os outros esse mesmo cumprimento naquela mesma forma. Isso é um exemplo do falso profeta, porque ele está conduzindo pessoas com um caminho equivocado. Que é o que a Regiane fala, né? O orgulho, o egoísmo, são condições que impedem a leitura correta da lei de Deus. A gente observa, isso é muito comum, né, Luiz? A gente observa, às vezes, pessoas extremamente humildes no centro espírita, né? Vamos falar da nossa fé aqui, então. Pessoas extremamente humildes,
às vezes muito pouco letradas, que não têm o conhecimento aprofundado, supostamente o conhecimento aprofundado da letra, da doutrina, mas que na vida delas, na prática, são muito mais próximas da palavra de Jesus do que alguns que a gente sabe, não conhece de cor os livros, sabem capítulos e citações de toda a doutrina, mas que na prática não cumprem com a palavra de Jesus. Mas pautam suas vidas pela humildade, pela simplicidade. Pela simplicidade, pela caridade e pelo amor ao próximo. Não é, Luiz? De nada vale o conhecimento pleno da lei, de toda a doutrina, se eu não consigo colocar em prática. Não é? Tem um Fala. caso desses que uma mulher uma vez se aproximou do Chico, que frequentava lá em Uberaba, e disse para ele: olha, Chico, o meu marido tem um defeito grave. Ele é um marido bom, ele é correto, ele é justo, ele cumpre os seus deveres, mas ele não é espírita. Aí o Chico disse para ela assim: bah, mas que defeito grave teu marido tem? Tu preferia que ele fosse um ladrão, responsável e espírita, um marido que te traísse e espírita? Né? Deixa o teu marido em paz. Né? Imagina. Mas aí, Jane, aí a gente tem claro o porquê que existem falsos profetas. Porque existem aí pessoas que estão ainda na obscuridade, que não conhecem efetivamente a palavra de Jesus e se entendem, né, a palavra de uma forma equivocada e são sujeitas a ser guiadas por pessoas que têm um suposto conhecimento e que, utilizando desse suposto conhecimento, conduz essas pessoas que não têm ainda a vivência daquela. Mais algum comentário? Ou podemos ir adiante? Não, e eu acho assim, Marcelo, também que falso profeta é todo aquele que se aproveita, mais ou menos ao encontro do que a Regiane falou, que se aproveita do nome de Deus e de Jesus. Sim. Para levar vantagem. Certo. Para vender curas, para vender milagres, Sim. para angariar votos, Sim. para se eleger em cargos públicos, né? Sim. Porque nós temos muito isso hoje no país. Temos. O nome de Deus sendo usado para ganhar votos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não tem nada a ver com Jesus Com e com certeza. Deus. São coisas que não se misturam. Não se misturam. É. A gente há de Tem que fazer essa tem que separação. discutir quem pede voto em nome de Jesus, né? Isso aí eu acho que é basilar. A gente já, né? De pronto está demonstrado aí que existe uma incoerência. Fala, Luiz. Jesus não se posicionava politicamente, né? Sim. Então, Não. tanto é que é lícito pagar tributo a César, né? Sim. Tinha uma conotação política aí, né? Sim. Sim. E ele não se envolve nisso. Jesus ele obedecia à lei que estava em vigência na época, né? Não, e não se envolvia, como o Luiz disse, em questões políticas. Dai a César o que é de Dai a César o que é de César. Foi exigido deles, dos apóstolos, que ele se posicionasse politicamente, que enfrentasse o jugo romano para a libertação do povo judeu, e ele não se manifestou nesse sentido. A mensagem que Jesus vem a trazer não tem nada de política, é uma mensagem de amor, apenas isso. Todo aquele que se avoca a interpretar a palavra de Jesus para além disso, está equivocado. O que mais? Tem algum comentário? Tem. A Regina diz: os falsos profetas se aproveitam da fragilidade das pessoas. Sim, são pessoas que têm essa característica, que precisam ser conduzidas. São pessoas que ainda não alcançaram aquela condição de assumir a sua própria vida, de assumir as suas próprias responsabilidades, de entender que a partir do comportamento dela que vai se dar a evolução do espírito, e que precisam de uma outra pessoa que fique lhe dizendo o que fazer. É essa relação que cria o falso profeta. A pessoa que não tem condição e que precisa ser conduzida, e aquele que se dispõe a conduzir. Mas nem sempre é por isso, é porque muitas vezes porque a pessoa realmente está com outros tipos de fragilidades. Por exemplo, uma pessoa doente que procura aquele que se Sim. diz o que cura. Ela Sim. está frágil Sim. porque ela está doente, ela está enferma, Sim. ela está buscando a cura, a ajuda para sanar aquele problema. Sim. E aí ela está nessa condição de fragilidade. E ele se aproveita dessa fragilidade dela. Sim, a Regiane nos traz aqui mais um outro exemplo da motivação dessa questão
da fragilidade, pode ser uma fragilidade momentânea, né? Aquele momento a pessoa está realmente com muita dificuldade e ela vai procurar ajuda. Nesse caso ela vai na boa fé procurar ajuda. E aí do outro lado tem a pessoa que não está muito bem intencionada. Porque se a pessoa é bem intencionada, ela é honesta, ela tem que dizer para aquela pessoa, olha, eu não tenho como te curar. A não ser que seja um grande, né, profeta, um médium, um curador que tenha essa possibilidade. Mas se a pessoa é honesta e que tem uma responsabilidade com a palavra de Jesus, ela tem a obrigação de dizer, olha, eu não posso te curar, eu posso te ajudar, eu posso te acolher, eu posso te auxiliar, eu posso aqui ofertar algumas maneiras para mitigar essa tua dor, essa tua condição. Mas te curar, temos que desconfiar desse pessoal. E sem contrapartida. E sem contrapartida, exatamente. Envolveu contrapartida, Já tem que desconfiar. já tem que desconfiar, não, tem que correr, né? Luiz queria comentar? Na verdade, né, Jesus ele nunca disse que curou as pessoas. Ele sempre fala, foi A tua fé te curou. Então, assim, é sempre de dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. A gente já tem uma característica bem clara do falso profeta. Ele diz que ele cura. Não, eu tenho o poder de curar. Né? Nós temos o caso famoso aí do João de Deus que estabeleceu um comércio, né, daquele dom mal utilizado, né, mal utilizado de cura, atraiu energias não muito boas para o entorno, pela comercialização desse dom, e deu o que deu. Né? Tem mais aqui, a Michele. Quando se trata de seguir a palavra de Jesus, é sempre extremamente mais simples do que ouvimos dos falsos profetas. Exatamente. Falsos profetas não são necessariamente mal intencionados. Às vezes, são só ignorantes. Certo. Jesus resumiu toda a doutrina religiosa em 2 mandamentos, não foi, Luiz? Diz para nós aí, por favor. Primeiro, amar a Deus do fundo da alma e do coração. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E o que ele disse? Que ali estava contida toda... As leis e os profetas, todos que vieram antes dele. Tudo que vieram antes e tudo que veio depois. Exatamente. A gente vai pegar aqui uma estante de livros, a gente vai pegar toda a codificação espírita, toda a doutrina católica, evangélica, luterana, muçulmana, tudo isso está contido nesses 2 mandamentos. Então, como a Michele disse, é muito mais simples. Se aquela pessoa que está ali se colocando como um profeta começa com muita explicação, muito aprofundamento, muita questão que tu não vai entender, mas é assim, já tem que desconfiar. Porque a questão é simples, Jesus resumiu para nós em 2 mandamentos. Cumprir isso e não é? O problema é cumprir os 2 mandamentos. É outra questão. Tem um comentário da Aline. Conforme vamos amadurecendo espiritualmente, vamos ficando mais espertos. Mesmo assim, podemos cair em armadilhas. Certo. Vamos tentar decodificar o que a Aline disse aqui, né? Ela está querendo nos dizer que a gente vai crescendo, amadurecendo espiritualmente e vamos ficando mais espertos. Mas que ainda assim a gente pode cair em armadilha. O que é um amadurecer espiritualmente? Esclarecimento, né, Marcelo? Esclarecimento é um ponto, né, Luiz? A gente não amadurece só pelo esclarecimento, né? Mas ele nos conduz. Ele nos conduz, né? Porque nós precisamos sentir também. A espiritualidade a gente não só conhece. E o sentir tem muito da prática. Exercer, né, aqueles ensinamentos que não são... O Luiz nos menciona, esclarecer. Eu vou ser esclarecido de uma situação, mas eu tenho que sentir essa situação e, além de sentir, eu tenho que colocar em prática. Se eu conseguir fazer isso, eu estou amadurecendo espiritualmente. Os postulados cristãos, né? Que é adotado na doutrina, esclarecer, consolar e orientar. Né? Então, assim, que é o que mais Jesus fazia. Sim. Né? Então, a partir desse amadurecimento que a Aline menciona aqui, a gente fica mais atento e a gente já não cai em tanta armadilha. A gente percebe quando aquele sujeito que está lá falando, ele está só falando ou ele está exercitando aquilo que ele está dizendo. É isso que a gente tem que prestar muita atenção. Porque a gente vê aí líderes religiosos pregando, né, a humildade, a vida simples, franciscana. Mas termina o discurso, ele entra num carro importado com ar-condicionado e vai morar lá no arranha-céu.
E aí, o que está acontecendo? Né? A gente tem que exercitar o que a gente fala, não é, Luiz? Senão não tem sentido. Só queria voltar lá por uma parte daquele comentário da Michelle, que ela disse que... Pode ler a segunda parte. Falsos profetas não são necessariamente mal intencionados, às vezes são só ignorantes. Esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também. Às vezes a gente está conduzindo por uma pessoa de boa fé, mas ignorante. E essa ignorância pode trazer prejuízos para nós também. Porque a má interpretação da palavra de Jesus, aplicada, né? E a repetição errada, os dogmas, não é, Luiz? As práticas sem sentido, que muitas vezes são fruto dessa ignorância, vão conduzir outros. Mas o que tem ali? É ignorância, aí não é má fé. Isso acontece também, né? E é comum, né? E é comum, né? Entendimento errado. Exatamente. Vamos, Jânia, vamos adiante. Mais um comentário da Adriana. Grandes pessoas que poderiam levar a palavra de Jesus de uma forma abençoada a muitos irmãos se perdem em função do orgulho e do egoísmo, que falam mais alto. Certo, as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, sempre atrapalhando em todas as nossas atividades, e são esses dois defeitos que impedem o avanço da humanidade. Se esses indivíduos que foi mencionado ali, se superar um pouco esses dois efeitos para, com esse dom que detém, levar a palavra de Jesus adiante, certamente ele produziria na sociedade esses crescimentos que são tão necessários. Tem outro comentário da Luísa Souza. Mas quando o médium cobra valores, a pessoa às vezes está tão debilitada que a família paga. Verdade. Bom, aí nós temos, né, aquela questão que foi mencionada lá pela Beth antes, né? Mediunidade não é bem comerciável. Dai gratuitamente o que gratuitamente. Dai gratuitamente o que recebeu gratuitamente. Ou seja, não é um dom, mas é uma prerrogativa que algumas pessoas desenvolveram em outras vidas, desenvolveram nessa vida, e é uma bênção que a pessoa tem para o bem do próximo, não de maneira a comercializar e receber qualquer benesse que seja em troca dessa... Até na fila do banco. Até na fila do banco. Bom, o pessoal já está se movimentando aqui para me expulsar, porque, né, falta 1 minuto ainda. Fala, Luiz. Que na verdade está lá, né? Eu vou aqui, aplico o passe, o caixa lá do banco, olha, tá lá o cara que aplica passe. Pô, passa aqui. Não é, isso não é comparável com a doutrina espírita. Não podemos aceitar isso aí. Então, aquele médium que comercializa o seu dom, ele não pode ser visto como seriedade. E às vezes o comercial não dá no dinheiro, né? Não, são favores, são condições sociais, qualquer benesse que ele obtenha a partir da prática da mediunidade não é bem-vinda. Então tá, pessoal, acho que chegamos ao fim, né, gente? Espero ter conseguido aqui esclarecer um pouco sobre esse tema. É muita coisa que a gente poderia conversar sobre isso, né? Quem sabe a gente repete um outro dia, aprofunda um pouco mais. Muito obrigado pela atenção de vocês, a participação, né? Sem vocês, sem os comentários, a gente não conseguiria realizar o trabalho. Um bom sábado, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Então vamos, a partir de agora, o nosso momento de irradiação para os nossos irmãos suicidas. E, na sequência, o momento do passe, onde é importante que todos nós estejamos integralmente conectados com a espiritualidade de amor, que possamos reservar a nossa aguinha para ser magnetizada. Então vamos unir os nossos pensamentos, elevando-os ao Criador, participando agora de forma a doarmos nossas energias salutares, nossos sentimentos fraternos para com os nossos irmãos semelhantes.
todos aqueles que estejam vivenciando neste momento situação de depressão, de amargura, de falta de vontade de viver. Aqueles irmãos que estão depressivos, que estão vivenciando a triste experiência da síndrome do pânico e de tantas outras dificuldades psicológicas e espirituais. É por eles neste instante que rogamos ao Criador, pedindo a Deus e a Jesus que ampare a cada uma dessas almas, que necessitam receberem um bálsamo salutar, que as alivie o sofrimento, que elas sejam amparadas, Senhor Deus, pelo Teu amor e recebam uma injeção nova de ânimo, que consigam perceber a grandiosidade da vida, que sintam a vontade e o desejo de viver, que desperte, Senhor nosso Pai, pois que estes irmãos muitas vezes são suicidas em potencial, são irmãos nossos que vão adoecendo da alma e que vão se deixando levar por este sentimento de apatia, onde muitos deles, muitas vezes, chegam verdadeiramente ao desejo de darem cabo de sua própria existência. Então te pedimos, Pai, por estas almas sofridas, melancólicas, amarguradas, que o Senhor possa aliviar-lhes esta sensação equivocada de abandono, este sentimento de solidão, pois que o Senhor está sempre conosco, atuando em nossas vidas, auxiliando-nos, amparando-nos através daquele que o Senhor designou para que seja nosso anjo de guarda, um espírito amigo que por puro amor dedica-se a nos auxiliar diuturnamente. O Senhor nos envia muitas vezes ao longo do dia um sorriso alheio, uma mão amiga que se estende, um afeto que nos manda uma mensagem carinhosa, um pássaro que chega sutilmente à nossa frente nos observando, como sendo ali uma mensagem divina, um acorda-te e vem para a vida, mas não percebemos. Desperta, Pai, nesses irmãos amargurados, a sensibilidade para perceberem a vossa misericórdia para com cada um deles. Mas precisamos rogar também por suas famílias que adoecem junto, porque sofrem vendo seus afetos sofrerem. Te pedimos pelas mães e pelos pais que sofrem junto com seus filhos as dores desses filhos. Fortalecei, ó Pai, a estes pais, dando-lhes o direcionamento para que busquem o socorro, o amparo e o auxílio, e que jamais desistam de lutar, Senhor, e que jamais desistam de terem esperanças, porque o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, ninguém poderá contra nós. Mas precisamos pedir e rogar a vós, Criador, bendito, por aqueles nossos irmãos que já se foram desta vida, porque não tiveram forças, porque desistiram, porque entraram pela porta ilusória do suicídio, buscando através deste o alívio, e mal sabiam eles que o suicídio levaria-os a sofrimentos muito maiores. Mas para Deus sempre haverá o socorro, porque somos todos seus filhos. Então por esses irmãos nós rogamos. Alivia, Pai, suas dores e seus sofrimentos.
que através do despertar no arrependimento eles consigam recuperarem a vontade de recomeço. Te pedimos também pelas famílias destes irmãos que, amarguradas, sofrem a ausência de seus entes queridos. Também estas sejam fortalecidas em Teu nome. Deus nosso Pai, que em todos os cantos do mundo se estenda a vossa bendita misericórdia para com todos os nossos irmãos, em sofrimento e em busca de desistirem das suas existências. Gratidão, Senhor, e que assim seja. Agora nos encaminhamos então para o momento do passe. Em benefício dos irmãos aqui presentes, mas também em benefício daqueles irmãos que encontram-se conosco de forma virtual, pois que todos nós receberemos o auxílio. Porque Jesus é o médico de todas as almas. E é a este médico bendito que rogamos a assistência neste instante, através de seus ceareiros de luz. Que energias salutares, neste momento, derramem-se sobre cada um de nós. Que possamos sermos agraciados por esta bondade divina, por essas energias curadoras, por estas bênçãos de amor que adentram o nosso ser físico e espiritual, trazendo-nos a agradável sensação do socorro, trazendo-nos, Senhor Deus, a certeza de que neste momento o benefício do passe envolve a cada um dos nossos órgãos vitais, amadurecendo-os para a saúde, que o nosso sistema imunológico possa ser ativado, que as bênçãos deste momento bendito envolvam a nossa alma, trazendo-nos muita força, muita coragem, renovação para a nossa fé. E onde quer que estejamos, à distância ou presencialmente, que todos sejamos beneficiados deste momento sublime de irradiação bendita do nosso divino Mestre Jesus. Muito obrigada, Jesus amoroso e bom, pelo auxílio prestado. Que assim seja, Senhor. E assim, vamos encaminhando o nosso encerramento, não sem antes convidar a todos para um encontro amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso momento diário de oração. Muito obrigada pela presença de todos, pela parceria de todos, pela companhia de todos. Obrigada aos presentes e aos que estão conosco virtualmente. Fiquem com Deus.